Um livro do autor que eu gosto muito. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para falar de Na Praia de Chessie, do Ian McKellen. Acho que é assim que se diz o nome do senhor. Bom, eu vou deixar a capa por aqui porque os livros lidos eu deixei-os na casa de férias. Ainda não os fui buscar e, portanto, não tenho um livro físico para vos apresentar, porque aquilo que trouxe foi os livros que tinha levado e não consegui ler. Mas não importa, fica aqui. Eu quero agradecer muito à Gradiva o facto de me ter enviado este livro, muito obrigada. Eu já tinha lido outros livros deste autor e confesso que acho que este autor é sempre uma caixinha de surpresas, ou seja, nós não sabemos aquilo que vamos esperar dos livros dele. O livro passa-se em julho, apesar de eu ter lido em agosto, em 1962, que é um ano brilhante, um ano fantástico e um ano onde nasceram pessoas fabulosas. Enfim, adiante. O livro passa-se na costa de Dorset e o Edward e a Florence casaram e estão numa pousada, num pequeno hotel, para desfrutar junto à praia, para desfrutar da sua lua de mel. Portanto, nós vamos encontrar estas duas personagens já na suíte, na sua lua de mel. E é a partir desta noite, esta noite onde nenhum dos dois sabe muito bem o que é que se vai passar, esta noite onde nenhum dos dois está certo do que é que se vai passar, nesta noite que os dois temem por motivos diferentes face ao desconhecimento, que toda a história vai ser construída. E esse tipo de construção, ou seja, partir de um facto que de alguma forma intimida as personagens e depois expandi-lo e dar-nos toda uma história, é algo que eu acho que este autor faz de uma forma fabulosa e com muito, muito saber. Eu acho que este livro não é um romance, acho que este livro é uma novela, é uma coisa fininha, pequenina, tem poucas páginas e, no entanto, acho que o autor acaba por nos dar a genialidade da sua escrita até nesta novela. E aquilo que eu achei mais interessante neste livro foi exatamente isso, foi a escrita. A forma como ele, partindo de algo tão corriqueiro, se quiserem, porque a maior parte das pessoas casa-se e, portanto, tem uma noite de núpcias, mas a partir da ignorância daquilo que se passa nessa noite de núpcias, ele nos constrói e nos dá a caracterização destas duas personagens e do seu mundo de uma forma tão brilhante. Na verdade, o pano de fundo do livro é exatamente esta noite de núpcias, esta praia que eles veem, esta noite de núpcias passada naquele hotelzinho junto à praia, onde aquilo que os angustia, onde nós vamos ter acesso às suas angústias e aos seus temores. E a partir daqui ele acaba por escrever sobre o amor, ele acaba por escrever sobre as tensões, ele acaba por escrever sobre os medos, acaba por escrever sobre a descoberta do seu próprio corpo e a descoberta do outro, mas de uma forma muito correta, muito respeitosa, sem ser nem piegas, nem pornográfica, mas tendo ali tudo aquilo que é necessário também para manter o leitor não só preso à história, mas também a querer descobrir como é que aquelas personagens se vão transformar a partir dali. No fundo, ele aqui mostra como é que algo que nunca se fez, algo do qual nunca se falou, no fundo pode mudar a vida de uma pessoa, pode alterar a vida de uma pessoa e pode transformar uma pessoa. E esse desconhecimento, essas imagens que se criam na nossa cabeça, essa forma de estar no mundo, se quiserem, acabam por condicionar as atitudes das pessoas e acabam de alguma forma por alterar um momento tão simbólico e um momento tão importante na vida das pessoas e um momento tão decisivo para a vida de um casal que está, obviamente, a descobrir-se
não só a si, mas à sua intimidade com o outro. E até consigo mesmo, que é uma coisa muito interessante neste livro. E isto é tanto mais interessante e tanto mais profundo porque o autor dá-nos os pensamentos dos dois. Portanto, nós conhecemos as suas crenças, nós conhecemos os seus preconceitos, nós conhecemos os seus medos, nós conhecemos as suas crenças, nós conhecemos os seus preconceitos, nós conhecemos os seus bloqueios, quer do lado masculino, quer do lado feminino, e esta visão global dos dois lados acaba por dar ao leitor a história toda e acaba por dar ao leitor a imagem toda daquele mundo que o Ian acaba por criar para o Edward e para a Florence. É muito interessante perceber que acaba por ser um livro muito atual, porque é um livro sobre a falta de comunicação de um casal, e se em 1962 aquilo era o expectável, digamos assim, porque há assuntos sobre os quais uma menina não fala, em 1962 é lamentável quando pensamos que aquilo poderia acontecer hoje em dia com algumas jovens, porque continua a haver muito preconceito à volta da intimidade de um casal. E mais importante do que o ato sexual em si é a criação da intimidade do casal, que na descoberta da noite de núpcias, e em 1962 era mesmo uma descoberta, quer do corpo feminino, quer do corpo masculino, eram muito importantes para criar essa comunhão com o casal. Lamentável é que pensemos que em alguns casos, em alguns países e com algumas jovens e com alguns jovens, masculinos ou femininos, isto poderia acontecer hoje em dia. Há um único aspecto que eu não gostei do livro, achei que, e vocês sabem que é uma coisa que eu costumo gostar, que é quando ele vai ao passado e nos conta o passado, achei que há alturas em que ele vai ao passado e não havia necessidade de uma explicação desse passado, porque não acrescenta para a história. Eu não sei se ele estava a pensar fazer um romance e depois acabou por fazer uma novela, mas na estrutura da novela acaba por não haver necessidade de alguns elementos que ele nos dá, porque não ajuda à resolução do problema e não esclarece nada em relação ao assunto que é a base e o pano de fundo para a novela. No entanto, é um livro com uma escrita fantástica, é um livro muito interessante de se analisar a nível psicológico, até a nível até a nível da comunhão entre estes dois jovens e da descoberta destes dois jovens, e sobre esse ponto de vista é um livro muito interessante de ser lido. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre A Praia de Cecil. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo!